Eu subi. A escadaria me chamou. Uma sereia podre me arrastando para o andar de cima. E agora, algo mais estava lá comigo, respirando o mesmo ar gélido. Eu ouvia os sussurros, ou talvez eles vinham de dentro de mim. A escolha foi feita. E Clara, com o coração batendo como um tambor de guerra descompassado, começou a subir os degraus velhos. Cada passo era um lamento da madeira, um gemido agoniado de algo que sofreu ali por décadas. Uma sinfonia macabra da decadência. A luz da sua lanterna dançava de forma errática, uma bolha de sanidade, trêmula, contra o oceano de trevas que a engolia. Ela não lutava mais contra a casa. Ela estava, de alguma forma, respondendo ao seu chamado. Enquanto subia, a câmera focava nos degraus velhos, carcomidos pelo tempo, cobertos de uma fina camada de poeira e teias de aranha, que pareciam véus de noiva abandonados, pendurados como mortalhas. Sons de rangidos altos e prolongados ecoavam a cada pisada, cada um mais sinistro que o anterior, compondo uma melodia de agonia. A luz trêmula da lanterna de Clara varria os retratos empoeirados pendurados nas paredes, cujos olhos, embora pintados em telas desbotadas, pareciam segui-la com uma curiosidade mórbida, espreitando da moldura escura. Sons de passos arrastados, leves e etéreos, quase um arrastar de seda sobre o chão, vinham do topo da escadaria, como se algo invisível a estivesse recepcionando. O rosto de Clara estava suado, pálido, mas sua expressão, antes de puro terror, agora era de uma estranha e perturbadora determinação. No andar de cima, o ar era ainda mais denso, mais gelado, com um frio que parecia penetrar os ossos, não apenas a pele. O cheiro de mofo antigo se misturava a algo doce, quase floral, mas com um toque nauseante de putrefação, um aroma que grudava na garganta, evocando imagens de flores murchas sobre um caixão. O corredor se estendia como um túnel sem fim, ladeado por portas fechadas, cada uma promessa de segredos guardados a 7 chaves. Mas uma delas, no final, estava entreaberta. E lá, Clara não sentiu medo, sentiu familiaridade. O corredor se estendia para a escuridão, e a câmera se focava nas portas fechadas e nas sombras dançando, que pareciam assumir formas grotescas. Por um instante, vultos indistintos que espreitavam dos cantos. Um close no rosto de Clara revelava uma curiosidade quase doentia ao se aproximar da porta entreaberta, uma atração mórbida que a impelia para a frente. No final do corredor, a porta entreaberta convidava, não com um sussurro, mas com um grito silencioso. Uma fresta de escuridão ainda mais profunda se abria para o desconhecido. De dentro, um som sutil, quase o arranhar suave de porcelana contra o chão de madeira. Vinha do que parecia ser o quarto principal, uma melodia estranha, quase como uma canção de ninar distorcida, parecia sussurrar seu nome, chamando-a para a beira da loucura. Clara empurrou a porta lentamente, um ato de coragem ou de desespero. O rangido da porta foi um lamento agudo, que pareceu rasgar o próprio tecido do tempo. Um som de agonia que ecoou pelo corredor. O quarto se revelou em um estado de abandono absoluto. Móveis cobertos por lençóis,
como fantasmas parados no tempo. Figuras espectrais de um passado esquecido. Uma cama antiga no centro estava coberta por um lençol imundo, o colchão afundado como se algo pesado tivesse repousado ali por décadas, deixando uma marca permanente de seu sofrimento. No centro do quarto, no chão empoeirado, jazia uma boneca de porcelana. Seu sorriso macabro, fixo e inexpressivo, contrastava violentamente com os olhos vazios, que pareciam absorver toda a luz, buracos negros na face pálida. Mas algo estava terrivelmente errado. Os olhos da boneca pareciam diferentes. Havia um brilho tênue neles, quase imperceptível, que piscava na visão periférica de Clara, como um sinal de aviso, que ela estava desesperadamente tentando ignorar. O ar no quarto ficou gelado. Um frio que não vinha do exterior, mas de uma presença invisível que parecia sugar o calor do ambiente e da própria Clara, deixando-a entorpecida. Um suspiro gélido soprou seu pescoço. Uma lufada de ar vindo do nada. Clara virou-se bruscamente. A lanterna varrendo o quarto em busca da fonte do terror, mas não havia nada. Apenas as sombras que dançavam ao redor, como parceiras invisíveis da morte. Os sussurros ficaram mais nítidos. Vozes sem corpo, lamentando ou rindo. Um coro espectral que a cercava de todos os lados. Quando ela se virou novamente para a boneca, os olhos dela brilhavam tensamente em um vermelho vivo. Um carmesim pulsante que parecia emitir calor. Ou talvez ódio puro. Não era um truque de luz, não era cansaço. A boneca estava viva. Uma vida maligna e antiga, despertada por sua presença. A ameaça era palpável, iminente. Uma lâmina afiada suspensa sobre sua cabeça, pronta para cair. O pânico a dominou, um grito silencioso preso em sua garganta, forçando uma decisão rápida e desesperada. O medo tentou vencê-la, paralisá-la, mas a curiosidade, algo mais sombrio, uma força interna que ela não compreendia, a impulsionou para a frente. A boneca parecia viva, seus olhos fixos em Clara, prometendo um destino terrível. O pânico a dominou, mas a curiosidade sombria era mais forte. Ela precisava agir, e rápido. O que Clara deve fazer agora? Se quer tentar se comunicar com a boneca, vá para o minuto 8:48. Se quer ignorar a boneca e tentar encontrar outro caminho, vá para o minuto 11:36. A loucura de Clara a levou a tocar o intocável. Sua mão estendeu-se não em ataque, mas em uma estranha conexão, como se estivesse respondendo a um chamado primordial. A boneca não era apenas um brinquedo inanimado. Era um vaso, um ponto de ancoragem para algo antigo e sofrido. Uma alma aprisionada por séculos. Clara sentiu as memórias da boneca invadirem sua mente, não como visões, mas como sensações viscerais. Séculos de solidão esmagadora, de observação silenciosa, de uma dor que nunca cessava e que se tornava sua própria. A boneca não queria machucá-la fisicamente. Queria uma amiga. Queria uma cúmplice em sua existência amaldiçoada. E a mente de Clara, já fragilizada pelos horrores de Pinewood, começou a se fundir com aquela dor ancestral, tornando-se uma com ela.
A escuridão da mansão não estava mais apenas ao seu redor. Estava se instalando dentro dela, consumindo a sua luz. Os olhos de Clara, por um instante, refletiram o mesmo brilho vermelho malévolo da boneca. Um sinal da transformação iminente. A conexão estava feita. Clara não era mais apenas uma intrusa, era uma parte daquilo, uma peça no quebra-cabeça macabro da mansão Pinewood. O quarto, por fim, pareceu aceitá-la, e a boneca permaneceu imóvel, seus olhos fixos em Clara, agora com uma estranha cumplicidade, um pacto silencioso. A porta atrás dela, antes aberta, rangeu e se fechou sozinha, com um som seco e final. Não havia mais como voltar. A mansão Pinewood a tinha, e Clara sentia-se estranhamente à vontade, como se tivesse finalmente encontrado seu lugar no abismo. O que viria a seguir agora que Clara havia abraçado o terror? A mansão Pinewood tinha muito mais a mostrar à sua nova moradora, a sua nova vítima. A jornada de Clara está apenas começando a se revelar, e o caminho para as sombras se abria diante dela. O instinto de fuga prevaleceu por um triz. Clara virou as costas para o horror da boneca e correu, o coração martelando no peito. O som do lamento dela e do quebrar de porcelana ecoava em seus ouvidos, uma trilha sonora de desespero. Mas ela não olhou para trás, empurrada por um terror incontrolável. No final do corredor, uma nova passagem se abria, uma escuridão densa e convidativa, como uma boca faminta, se abrindo para engoli-la. O ar ali era sufocante, o cheiro de mofo e decomposição mais forte do que nunca, impregnando em seus pulmões. Mas não havia escolha. A mansão não a deixaria em paz. A boneca, a mansão, queriam brincar. E Clara era o novo brinquedo. Clara entrou na nova passagem. A câmera a seguia de perto, mostrando a escuridão claustrofóbica que a envolvia. Cada parede parecendo se aproximar. Ela tropeçou em algo no chão, um monte de papéis velhos e rasgados, que crocitaram sob seu peso. Iluminou com a lanterna e viu desenhos grotescos nas paredes, feitos com o que parecia ser sangue seco. Figuras distorcidas, símbolos estranhos e perturbadores que pareciam se mover na luz trêmula. Um sussurro baixo, quase inaudível, ecoava da escuridão mais profunda, parecendo chamá-la, atraí-la. Uma corrente de ar gélida passou por ela, arrepiando seus pelos. A expressão de Clara mudou de pânico para uma mistura de exaustão e uma estranha aceitação, como se finalmente compreendesse o seu destino. Ela estava presa sim, mas algo nela parecia estar cedendo, rendendo-se à vontade da casa. A cada passo, Clara sentia a mansão se fechar ao seu redor, sugando o ar, a esperança e até mesmo sua própria essência. Aquela passagem não era uma saída, mas um labirinto, levando-a cada vez mais para as profundezas da casa, para os segredos mais sombrios e antigos. Ela estava presa sim, mas a sensação de impotência começou a dar lugar a uma resignação fria. A mansão Pinewood tinha um novo plano para ela, e Clara estava sendo levada diretamente para ele, como um fantoche em uma peça de terror. O que esperava Clara nessa nova escuridão? E o que a mansão Pinewood faria com sua nova presa? A resposta espera no próximo episódio.